Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E o tema de hoje é Nomes de Arjuna na Bhagavad Gita. Nós vamos ver vários nomes de Arjuna, partindo do menos repetido até aquele que Krishna usa mais vezes ao longo de toda a obra. Vamos dar uma olhada. Se você caiu de paraquedas aqui no canal e não sabe o que é Bhagavad Gita, Bhagavad Gita é o diálogo entre Krishna, que é um avatar, uma vinda de Deus a esse mundo, com seu discípulo e amigo Arjuna, que é um grande guerreiro, que está num campo de batalha onde vai ter uma guerra entre parentes. Uma guerra que, na verdade, é uma guerra entre os seres divinos e os seres demoníacos. É descrito que há uma guerra, assim, além da nossa percepção de terrestres, que acontece em níveis sutis entre os seres chamados de asuras, seres demoníacos, e os devas, que são seres divinos. E esses seres divinos e demoníacos nasceram no planeta Terra 5.000 anos atrás e se encontraram nesse campo de batalha, por um arranjo divino. Então, antigos Indras, antigos seres divinos, que tinham assim, ordens muito altas de seres divinos, nasceram como os Pandavas, dentre os quais está Arjuna, que está ao lado de Krishna. E seres muito demoníacos, como Duryodhana e sua corja, nasceram nessa mesma família, mas com a intenção de perpetuar o caos na Terra, promovendo guerras, violência contra mulheres, roubo, assassinato, esse tipo de coisa. E agora que esses seres divinos e demoníacos estão no campo de batalha, Krishna, como a suprema personalidade de Deus, a pessoa suprema, que quer o bem de todos, ele vai tentar convencer o seu amigo Arjuna, que é do lado divino, a combater o bom combate, a enfrentar essas personalidades perversas para tirá-las do governo. Então a Bhagavad Gita é basicamente um livro tentando convencer Arjuna que ele deve combater esse combate. Ele é algo que vale a pena ser feito e que é próprio de Arjuna, promover o bem ao mundo através desse viés do combate. E nesse diálogo, Krishna vai usar de vários nomes, ele vai tratar Arjuna de várias maneiras diferentes, e isso é muito fascinante, porque os mestres da nossa tradição, quando eles comentam a Bhagavad Gita, eles extraem significados muito profundos de cada nome que Krishna escolhe dar para Arjuna em cada contexto. Então a gente vai ver isso nesse vídeo, acredito que você vai considerar interessante. Vamos dar uma olhada. Como eu disse, vamos ver os nomes numa lista aí do menos citado até o mais citado. Espero que você esteja curioso para ficar até o fim do vídeo. Nossa, qual será o nome mais repetido por Krishna em toda a Bhagavad Gita para se dirigir a Arjuna? Eu quero ver esse vídeo até o final. Espero que tenha esse efeito. Listas têm esse efeito, geralmente. Então, o primeiro nome que nós consideramos é Savyasati. Savyasati aparece no capítulo 18 da Gita, perto já do final, e significa aquele que é capaz de disparar flechas com qualquer uma das mãos. Uma tradução poderíamos dar é arqueiro ambidestro. Então quer dizer que Arjuna ele era muito habilidoso no manuseio da sua arma. E não só isso, né? O arco e flecha era a arma mais poderosa da época de Arjuna. Então ele não só dominava a arma mais eficaz, como ele sabia dominá-la muito bem, sendo capaz de disparar com qualquer uma das mãos. Arjuna também não era um arqueiro qualquer, ele era um arqueiro que sabia lutar sobre quadriga. Imagina os cálculos que você tem que fazer para disparar uma arma em movimento, né? A gente vê atiradores de elite nos tempos atuais, eles ficam bem paradinhos assim, né, para mirar, e aí eles fazem uma respiração para o batimento cardíaco diminuir, para o batimento cardíaco não afetar a posição da arma. Então, dar um tiro é algo muito difícil, mesmo com toda a tecnologia atual. Agora imagina você só com arco e flecha, em cima de uma quadriga, com cavalos em disparada, quadriga em cima de um terreno acidentado, e você tem que disparar a flecha exatamente, né, no alvo, para não pegar nenhum aliado seu. Imagina, exige muito, né? Então, quando Krishna chama Arjuna de Savyasati, o arqueiro formidável, o arqueiro ambidestro, Krishna está dizendo que ele é um bom instrumento nas mãos de Krishna. Porque Krishna disse que todos aqueles seres demoníacos que Krishna reuniu no campo de batalha, eles já estavam mortos. Krishna fala, pelo meu arranjo, todos eles já estão mortos. Krishna fala assim, eu sou o tempo eterno, e na forma do tempo eu mato todas as pessoas. Pelo meu arranjo, eu vim ao mundo
para restabelecer a ordem. Eu vim aqui a pedido da Mãe Terra, eu vim aqui a pedido do Senhor Brahma, dos seres que coordenam esse mundo, e eles vendo que só eu poderia ajudá-los, eu vim aqui. E o meu arranjo vai acontecer. Então esses seres demoníacos vão ser tirados do poder, inevitavelmente. Aí ele fala assim, ó Savyasati, e você, Arjuna, você, arqueiro formidável, é só um instrumento nessa luta. Então, assim, o que Deus pretende fazer vai acontecer invariavelmente. Mas Deus, ele tem uma dinâmica que ele usa os seres humanos como seus instrumentos. Então, quando ele diz que Arjuna é um bom arqueiro, ele está dizendo, você vai ser um bom instrumento para matar essas pessoas que eu pretendo tirar do planeta. Claro que Deus não mata ninguém de verdade, porque a alma não morre, né? Mas o arranjo de Deus é que aqueles corpos morressem e as almas que estavam naqueles corpos seriam encaminhadas para outro lugar, inclusive para o benefício delas mesmas, né? E para o benefício da Terra, que teria um rei virtuoso, que protegeria as mulheres, protegeria os idosos, as crianças, os animais e tudo isso. Então Savyasati, esse nome de Arjuna aí, que aparece só uma vez, ele tem o objetivo de Krishna indicar que Arjuna é um bom instrumento para a missão dele. E Krishna vai usar eu e você como instrumento também. Então esse nome pode evocar essa meditação em mim, né? Deus quer me usar como instrumento de quê? Ele quer me usar como instrumento de cura, como instrumento de justiça, como instrumento de misericórdia. Então é escrito que cada tipo de pessoa Deus usa como instrumento para revelar um pouco da sua missão, um pouco do seu caráter. Através das mães, ele mostra ao mundo o amor sacrificial. Através de juízes, ele demonstra o seu poder, né, a sua majestade como alguém que é justo. Através dos brahmanas e dos gurus, né, os professores, os instrutores espirituais, ele demonstra sua misericórdia, sua amabilidade. Alguém poderia perguntar, mas para que Krishna vai ter um instrumento, né, como Arjuna? Se Arjuna dispara flechas bem, Krishna, como Deus, ele dispara flechas muito melhor, porque ele vai ter Arjuna como instrumento, ou eu, ou você. E aí Krishna responde isso para Arjuna, ele fala assim, você é só um instrumento na luta, Arjuna. Então lute e fique com a fama, e fique com a glória. Então Krishna, ele é desapegado de fama e de prestígio. Assim como os devotos de Krishna querem que Krishna seja famoso, Krishna quer que os seus devotos sejam famosos. Então há uma reciprocidade. Então Krishna é quem iria tirar o mal do mundo, há 5.000 anos atrás, nesse campo de batalha, mas ele queria que Arjuna ficasse com essa fama. Arjuna ficasse conhecido como o grande guerreiro, aquele que derrotou Duryodhana, que derrotou todos os reis demoníacos. Então, o uso de instrumentos é porque Deus quer dividir a sua fama com outras pessoas. O Deus da Bhagavad Gita, né? O Deus como conhecido na Bhagavad Gita, não é um Deus ciumento, com algum problema psicológico, assim, em que ele tem que ser o centro de tudo. Não, ele compartilha, né, a sua glória, a sua justiça, o seu poder, a sua misericórdia. Ele manifesta isso nos seres humanos também e permite que eles atuem assim. E também porque é uma maneira de nos educar, né? Um pai muitas vezes ocupa seu filho em algo que ele mesmo faria melhor para educar o filho, né? Por exemplo, quando meu filho me ajuda a cortar legumes, na verdade ele está atrapalhando, demora muito mais quando eu tenho a ajuda dele do que se eu fizesse sozinho. Mas ainda assim eu o uso como instrumento para cortar legumes porque eu preciso educá-lo, né? Eu preciso ensiná-lo que ele deve ser útil em cozinhar para outras pessoas, que ele deve desenvolver habilidades. Então eu tenho que transferir a minha qualidade, né, de ser útil em cozinhar para os outros, eu tenho que passar isso para o meu filho. Mesmo que eu não precisasse do meu filho como instrumento para isso. Então Deus não precisa de nenhum instrumento humano, mas ele precisa que os humanos sejam instrumentos da sua bondade, da sua justiça, do seu heroísmo, para educar os seres humanos. Esse é o primeiro nome de Arjuna aí, belíssimo, aparece só uma vez, Savyasati, aquele que é um bom instrumento na mão de Deus, porque ele é um arqueiro ambidestro, um arqueiro formidável. Outro nome de Arjuna é Gudakesha. Gudakesha significa aquele que superou o sono, ou aquele que superou a letargia. Então, Krishna vai usar esse nome para Arjuna no verso 1:24. Nesse verso, Krishna leva Arjuna para o campo de batalha. Na verdade, eles já estão no campo de batalha, mas Krishna conduz a quadriga de Arjuna para bem no centro do campo de batalha. E ali Arjuna poderia ver o exército aliado e o exército inimigo na mesma distância. E ele entenderia realmente o que ia acontecer ali. E nessa hora, Arjuna fraqueja, ele fala que não quer lutar.
porque alguns dos seus inimigos eram, na verdade, pessoas queridas para ele. Krishna queria que aquelas pessoas fossem derrotadas porque eles eram criminosos. Eles tinham violentado sexualmente mulheres, não estuprado, mas assediado sexualmente, de forma grave. É diferente estupro, mas assédio sexual grave. Eles tinham tentado envenenar pessoas, colocaram incêndio em casas com mulheres dentro, crianças, e eles perpetuariam, assim, o mal, né? Mas a Arjuna fala assim, não, mas eles são criminosos, eles são pessoas más, mas são meus parentes, são pessoas queridas para mim, então eu não quero combatê-los, mesmo eles sendo criminosos. E aí Krishna chama Arjuna de Gudakesha, porque Krishna sabe que Arjuna está nesse momento de sono, né, ou de letargia, ou de preguiça, ou de falta de entusiasmo para cumprir seu dever, mas Gudakesha significa aquele que supera o sono. Então Krishna sabe, é só uma fase, Arjuna, eu sei que você vai superar isso. Porque Krishna já pode ver o futuro, né? Então ele sabe que com as instruções que Arjuna receberia na Bhagavad Gita, Arjuna aceitaria lutar. Outro significado de Gudakesha, esse primeiro significado que eu dei explicado por Prabhupada, um outro significado explicado por Vishvanatha Chakravarti, é que Gudakesha significa aquele que mostra aos outros a doçura de Krishna. Aquele que permite que os outros experimentem a doçura. E o que isso tem a ver, né? Quando Krishna coloca Arjuna entre os dois exércitos, foi a pedido de Arjuna. Então Arjuna pediu, ele falou, Krishna, por favor, coloque minha quadriga entre os dois exércitos. E Krishna obedeceu. Então essa é a doçura de Krishna. Que embora Krishna seja Deus, seja o controlador supremo, ele voluntariamente aceita ser controlado pelos seus devotos. E quando Arjuna controla Krishna na Bhagavad Gita, ele está permitindo que todos nós percebamos a doçura de Krishna nesse ser controlado voluntariamente, né? E Arjuna vai controlar Krishna várias vezes na Bhagavad Gita. Por exemplo, ele pediu para colocar a quadriga entre os dois exércitos, né? Isso foi uma ordem, Krishna obedeceu. Depois Arjuna vai pedir, por favor, me esclareça isso, e Krishna obedece. Arjuna vai falar assim, Krishna, por favor, me mostre como você é todo esse universo. Você me disse que você é todo o universo. Por favor, me mostre isso. E aí Krishna obedece, né? Krishna mostra todo o universo saindo dele, depois Krishna recolhe esse universo para dentro de si de novo. E Krishna recolhe o universo para dentro de si quando Arjuna pede também. Arjuna fala assim, agora eu já vi o bastante. Por favor, me volte a mostrar aquela sua forma tão doce, de dois braços, segurando as rédeas dos cavalos. Por favor, me mostre essa forma de novo. Aí Krishna volta para aquela forma. Então esse é outro significado de Gudakesha, aquele que mostra aos outros a doçura, que permite que outros experimentem a doçura, que é que Krishna é controlado pelos seus devotos puros. Agora vamos ver o nome Dhananjaya. O primeiro nome que nós vimos, Savyasati, aparece só uma vez, Gudakesha aparece 4 vezes na Bhagavad Gita, e agora, aí subindo um pouco, Dhananjaya aparece 11 vezes no total. Esse nome Dhananjaya, conquistador de riquezas, geralmente Krishna usa para 2 propósitos. Um deles é dizer que Arjuna deve, assim como uma vez ele coletou riquezas viajando pelo mundo inteiro, agora ele deve coletar as riquezas que há na Bhagavad Gita. Ele deve estar muito entusiasmado por cada verso, por cada capítulo, que na época de Arjuna não era versos e capítulos, né? Era só um diálogo. Ele deve estar entusiasmado por cada fala de Krishna, por cada novo tópico que aparece, e guardar essas riquezas, assim como ele coletou riquezas viajando pelo mundo. Esse é um dos significados de Dhananjaya. Outro significado que é bem interessante é que Dhananjaya, Krishna está querendo dizer para Arjuna, Arjuna, você não é egoísta. Porque Arjuna estava com uma baixa autoestima na Bhagavad Gita, achando que ele era egoísta. Enquanto Krishna tinha a missão de tirar Duryodhana do poder através dessa batalha para melhorar o mundo, Arjuna pensava que aquela guerra tinha um fim egoísta, que Arjuna estava fazendo aquilo só para cumprir seus próprios propósitos e interesses. Então Arjuna estava assim, mal em relação a isso, se sentindo egoísta. Então quando Krishna chama Arjuna de Dhananjaya, ele está dizendo, você não é egoísta. Por quê? Porque essas riquezas que Arjuna conquistou não foram usadas por ele. Ele não coletou riquezas pelo mundo e guardou para ele. Arjuna ele coletou riquezas para fazer um festival, ou uma cerimônia de coroação chamada Rajasuya, em que quem foi coroado foi o irmão de Arjuna, Yudhishthira. Então, Arjuna viajou o mundo coletando riquezas, cobrando impostos, e quando ele voltou dessa coleta, ele entregou tudo para o irmão dele, Yudhishthira. Yudhishthira foi coroado rei, e nessa coroação de Yudhishthira como rei,
Krishna foi homenageado com a personalidade mais importante presente. Na verdade, a personalidade mais importante de todo o universo. Então Arjuna coletou riquezas para homenagear Yudhishthira e Krishna e não guardou nenhuma riqueza para si. Então chamar Arjuna de Dhananjaya significa lembrar Arjuna que não, você não tem um histórico egoísta, você não é egoísta. Então fique tranquilo que as decisões que você tomar aqui no campo de batalha, depois de ouvir minhas instruções, as instruções de Krishna, não serão decisões egoístas, porque você não é egoísta, Arjuna. Agora aqui o empate técnico com o nome anterior também aparece 11 vezes o nome Mahabaho. Mahabaho significa aquele que tem braços poderosos. Então Krishna vai usar esse nome para Arjuna, geralmente quando ele quer dizer que Arjuna tem que enfrentar alguma coisa. Mas Krishna não vai dizer sobre enfrentar inimigos concretos. Ele vai falar sobre enfrentar inimigos interiores ou desenvolver autocontrole, coisas assim. Como se houvesse assim, um inimigo metafórico que vai ser enfrentado por braços fortes metafóricos também. O verso mais famoso que aparece Mahabaho é quando Krishna fala assim: Evam buddhe param buddhva sanstabhyatma manatmana jahi shatrum Mahabaho kamarupam durasadam. Krishna fala assim: Arjuna, existe um grande inimigo, um inimigo muito forte, formidável. Então, já que ele é forte, tem que ser alguém com braços fortes para vencê-lo, né? Aí Krishna fala: e você tem braços fortes, Arjuna, então você pode derrotá-lo. Quem é esse inimigo? Krishna fala que esse grande inimigo, esse inimigo formidável é Kama. Kama é uma palavra difícil de traduzir, mas eu traduziria por egoísmo, ou desejo de dar prazer para si mesmo. Essa é a definição que aparece no nosso livro Chaitanya Charitamrita. Kama é o desejo de dar prazer para si mesmo, ou egoísmo. E aí Krishna fala: esse inimigo é muito forte, Arjuna, então você tem que se preparar com conhecimento espiritual. Você deve saber que os lugares onde esse inimigo se assenta, como a mente, o ego, a inteligência material, você não é essas coisas, você é a alma, você está acima dos lugares onde o egoísmo pode contaminar, e a alma nunca é contaminada. Então você tem que, sabendo que você é a alma espiritual e pura, você pode vencer esse inimigo, o egoísmo. E você consegue, Arjuna, porque você tem braços poderosos. Geralmente a Krishna vai usar então nesse sentido Mahabaho. Tem um outro verso bem interessante que Krishna fala assim que é muito difícil controlar os sentidos, ó Arjuna de braços poderosos, ó Mahabaho. Mas isso é possível pela prática constante e o desapego. E aí tem um comentador da Gita chamado Keshava Kashmir, que ele vai dizer que Arjuna já teve a experiência de prática constante e desapego. Porque para você conseguir ter braços fortes, você tem que ter muita disciplina, né? Então você tem que malhar, né? Não sei como a Arjuna malhava 5.000 anos atrás. Devia ter uma barra de ferro assim, fundida com as pedras na ponta, assim. Mas qualquer um que já malhou, ou já tentou emagrecer, ou coisa assim, sabe que você precisa de prática constante e desapego, né? Você tem que ter uma constância, né? De 2 vezes no dia, 3 vezes. Você tem que se desapegar de antigos hábitos, você tem que reformar sua alimentação, você tem que dormir bem. Dormir bem é um negócio imprescindível para quem quer fazer qualquer tipo de bodybuilding, né? De emagrecer ou ganhar massa muscular, coisas assim. Então, e você tem que ter paciência, né? Desapego também significa paciência, que você vai tentar chegar onde você quer e não vai conseguir. Você vai tentar ter a disciplina de malhar 3 vezes na semana, não vai conseguir, sua mente vai te derrotar. Você tem que ter desapego do fracasso para ir tentar de novo também, e paciência. Então, quando Krishna fala Mahabaho, nesse verso, que é difícil controlar os sentidos, mas é possível por prática constante e desapego, segundo Keshava Kashmir, é porque Arjuna ele já fez isso para conseguir braços fortes. Então ele já teve constância em algo de precisar superar sua mente no dia que você não quer treinar e você treina a si mesmo. Então assim, essa mesma disciplina que ele usou para obter braços fortes, ele deve usar para controlar a mente. E é bem sabido mesmo, né, entre pessoas que praticam esporte ou fazem academia, que a disciplina que você coloca na academia ou no esporte, ela perpassa para outras coisas da sua vida, né? Quando você quer usar essa disciplina para estudo ou para desenvolver virtudes, ela serve mesmo como analogia. A sua mente já está treinada ali a superar coisas e tolerar. Isso é bem conhecido. Então esse é outro jeito que Krishna vai usar o nome Mahabaho. Esse é um nome bem interessante, bem bonito também.
E agora os nomes de Arjuna mais repetidos na Bhagavad Gita. Que rufem os tambores. Vou falar os dois nomes que são mais repetidos juntos, porque eles têm o mesmo significado. Então, repetido simplesmente 28 vezes na Bhagavad Gita, nós temos o nome Kaunteya, que significa filho da rainha Kunti. E, em primeiro lugar, repetido 42 vezes, nós temos o nome Prita, que significa filho da rainha Prita, que é Kunti também. Então, filho de Kunti é o nome mais repetido de Arjuna. Se a gente juntar Kaunteya e Prita, que significa a mesma coisa, filho da sua mãe, nós temos mais de 60 vezes Krishna usando esse nome para Arjuna. Então isso aí é realmente algo muito significativo. O que os mestres dizem sobre esse uso de filho de Kunti para Arjuna? Eles dizem que Krishna percebe que Arjuna pode se motivar pelo exemplo da sua mãe, porque sua mãe viveu muitas dificuldades. Kunti foi uma rainha muito sofrida. Ela ficou viúva quando ainda jovem, viúva com filhos muito pequenos. Ela tinha 5 crianças aos seus cuidados quando ela ficou viúva. E aí ela vai, quando o marido dela morre, ela busca acolhida na sua família estendida, né? Avós, primos, tios, esse tipo de coisa. E a verdade é que ela é muito mal acolhida por essas pessoas. Na verdade, alguns chegam a tentar matá-la, tentam incendiar uma casa com ela dentro, junto com as crianças, tentam envenenar um dos filhos dela, Bhima. A nora dela sofre assédio sexual dos parentes mesmo, que deveriam acolhê-la. Então, ela passou assim, por muitas dificuldades na vida, mas ela venceu. Ela conseguiu superar todas. Ela não se tornou uma pessoa desesperançosa e ela se refugiava muito em Krishna, nas instruções de Krishna, na lembrança de Krishna. Então, tudo que Arjuna estava passando, a mãe dele já tinha passado. Arjuna tem medo da morte e Kunti também tinha perseguições, né, de tentativa de assassinato. Arjuna tem medo de perder seus parentes, experimentar a morte de seus parentes. E Kunti já tinha vivenciado isso. Ela perdeu o seu esposo, ela quase perdeu muitos de seus filhos, como eu mencionei. Bhima, né? Um dos filhos dela, Bhima, sofreu uma tentativa de assassinato por envenenamento. Então a Arjuna tem ali na figura doída, né? Sofrida da sua mãe, mas de alguém que superou todos aqueles traumas, todos aqueles medos. Arjuna deveria se inspirar nisso. Ele deveria honrar o legado de vida da sua mãe e seguir os passos dela. Então Krishna realmente confia muito no poder de inspiração que Kunti tem sobre Arjuna. Arjuna como um menino órfão, né, quando criança. Não sei se Arjuna teria lembrança dos seus pais, do seu pai, né? Porque ele era realmente criança quando o pai dele morre. Talvez ele tenha ali a figura de pai, né, que se chama, né, que é pai e mãe, na figura Kunti. Então ele tem assim, uma dívida muito grande com aquela mulher que o criou sozinha e superou muitos obstáculos. Então esses são os nomes de Arjuna na Bhagavad Gita, do menos citado ao mais citado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha algo para aplicar na sua vida. E é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Hare Krishna.